Olá pessoal, começando mais uma aula aqui de plantas tóxicas de interesse pecuário, tá? Segunda aula aí do curso de zootecnia aqui do Instituto Federal de Rondônia. Lembrando que o nosso foco é falar de plantas, né? Que são tóxicas que causam impacto na pecuária, tá? Então a gente não está falando aqui de plantas que possuem né, ação tóxica em outros grupos de animais. E aí a gente começou falando do nosso quadro, né, mito, empirismo ou verdade, né, falando, por exemplo, da lactescência das plantas, nesse aspecto de produção, né, desse leite aí, né, dessa seiva. E aí a gente viu que a maior parte das plantas que são tóxicas, na verdade, não apresentam essa característica, então isso é um mito muito difundido aí a campo. Infelizmente isso faz a gente perder tempo, às vezes, né, a gente tem que andar quilômetros e quilômetros dentro da propriedade, porque as pessoas acreditam que essa planta que está lá dentro que está causando aí a morte, né, ou está levando os animais a adoecerem, tá? Então isso a princípio é mito. Um outro tema polêmico, né, a questão do urubu, né? Então, por exemplo, se o urubu não ingere a carcaça daquele animal que morreu por intoxicação por planta, né, ou acidente ofídico, carne de cobra, isso significa que é carne de cobra ou né, intoxicação por planta? Pessoal, isso é polêmico, mas assim, polêmico que não é tanto, né? É meio fácil de explicar, na verdade. Quando a gente conduz um experimento que leva os animais à morte, e a gente faz a necrópsia, abre esses animais, é bem comum que os urubus vão no tal local e ingiram toda a carcaça, tá? Então, a princípio, acredita-se que quando o animal morre e a pele fica íntegra, o couro fica íntegro ali, que é o caso de animal que morre nas propriedades de quase todas as formas, é normal que o urubu muitas vezes não consiga ter acesso toda a carcaça. Então eles vão, beliscam ali a região anal, úbere, olho, língua, mas não consigam de fato aproveitar toda a carcaça. Então quando vocês têm essa suspeita, façam um teste, ficam convidados a fazer esse teste aí. A morrer um animal na propriedade lá, vão lá com uma faca, tirem a pele, né, abram de acesso ao urubu, e vocês vão ver a festa que vai ser desses urubus gerindo essa carcaça, tá? Isso é um assunto polêmico, porque quando a gente carneia ali, um animal na propriedade para alto consumo, que teoricamente esse animal pode estar saudável, vocês vão ver que os urubus vão no resto depois ali, e isso cria aquela sensação de quando é um animal saudável que eu mato o urubu come, quando ele morre lá a campo, às vezes o urubu não come, né? Então isso é um assunto meio polêmico, mas de fato, experimentos que a gente conduz com plantas, os urubus vão sim e comem os animais que morrem intoxicados por plantas. Até porque, imagina, o urubu é um animal que gera carcaça em decomposição, né? Imagina a quantidade de toxina botulínica que tem ali, que é uma das toxinas mais fortes do mundo, né? O que uma plantinha vai fazer com o urubu? Então, a princípio, isso é um mito, porém tem um aspecto aí de empirismo, de conhecimento popular, que é baseado nisso, né? O animal morreu aí de alguma doença que, infelizmente, os diagnósticos não são bem feitos a campo, então fica aquele achismo de sempre assim, ou foi erva, ou foi planta, tal, ou foi planta, ou foi cobra, e aí fica nisso, né? O couro fica ali inteiro, os órgãos não comem, eles observam isso, ó, eu não pegou aquele mal, deve ser isso, né? Mas é por causa da espessura da pele ali que o urubu não consegue transpassar muitas vezes. Outro, outro tema polêmico aí, muito falado a campo também, principalmente aqui a gente vê com sapo, né, com anfíbios ali, aquele bichinho é colorido, vamos mexer aquele não, porque deve ser venenoso, tóxico, né? E com planta, o pessoal tem muito essa acredita muito nisso também, né? Então essa erva aí não é colorida, não deve ser tóxica, né? Não deve ter toxina nenhuma aí associada a essa planta. Então isso aqui a gente sabe também que não é verdade, né? Isso também é um mito. O professor Teocardia mesmo falava que as características físicas não determinam se a planta ela não é tóxica. Um exemplo, se por essa brotação que vocês estão vendo aí de uma morinha, né, de uma planta da família das Mopigiaceae, ela é extremamente tóxica, tá? Nesse ponto de broto ainda, inclusive. E não tem nada de colorido nela.
Então, não tem relação com as características físicas e o potencial tóxico da planta ou não. Tá? Isso é importante deixar claro aqui. Outro tema aí polêmico, mas já é bem conhecido do pessoal de campo. Bicho, gato é ervado, né? Não toca ele não. Né? Então, isso é verdade, né? Ou não? Se a gente olhar essas imagens que eu estou colocando, aqui no canto eu tenho uma palicura, uma planta, é uma das mais tóxicas do Brasil, uma das mais importantes, foi uma das mais importantes na história da pecuária brasileira. O princípio que ela tem, o animal em pé, e depois o animal após tocado caiu. Então isso, para um grupo bem grande de plantas, que é o grupo de plantas que causa morte súbita, isso é verdade, tá? Então é uma verdade para esse grupo de plantas. E aí é um problema, a gente vai falar desse grupo para frente, mas, por exemplo, às vezes as pessoas querem medicar ou querem, né, fazer lá o famoso antitóxico e mais, acabam mexendo, indo atrás a cavalo e piorando a situação, tá? Vivemos algumas experiências práticas com isso, né? Eu, um amigo Luiz Gustavo aí, que num experimento com uma das plantas que causa morte súbita, do nada o animal levantou ali, a gente achou que ele ia morrer, mas ele levantou, começou a correr atrás da gente, mostrando nossa perícia técnica aqui, né? Pular cerca ali, né? Isso é um exemplo, né? De um animal que ele piorou, porque a gente movimentou ele caiu, né? Tá aquela imagem lá atrás do animal caído, mas depois ele acabou levantando aqui, surpreendendo a gente, tá? Bom, e antes da gente seguir nas classificações das plantas que causam morte, das classificações das plantas tóxicas, né, de interesse pecuário, deixar aqui a seguinte informação, né, que no Brasil existem 3 causas principais de morte em bovino. Uma das principais é o botulismo, depois a raiva associada aos morcegos hematófilos, o ciclo pecuário da raiva aí, e a terceira são as intoxicações por planta. Então são os 3 grupos de doenças aí que mais matam bovinos no Brasil. Para vocês verem a importância das intoxicações por planta dentro desse contexto. Bom, então, isso é uma estimativa, tá, pessoal? Até meio antiguinha assim já, mas serve para a gente ter uma noção dessa importância. 5% do rebanho, né, do Brasil anualmente morrem por alguma doença, tá? Então isso equivale, por exemplo, a 11 milhões de bovinos. E se a gente pegasse 11 milhões de bovinos, 10 a 14% morrem de intoxicações por planta. São dados consistentes dos laboratórios de institutos de pesquisa de universidades, né? Então a gente tem uma perda econômica gigantesca, tá? Por intoxicações por plantas no Brasil, né? Chegam a valores bem altos, né? 880 bilhões aí, por exemplo, de perdas anuais, tá? Bom, e aí ao longo do tempo, cada vez mais a gente descobre mais plantas tóxicas, né? Já passamos de 170 plantas tóxicas de importância pecuária conhecida, e esse número cada ano aumenta mais, principalmente no Nordeste, tá? A gente tem crescido muito o número de plantas descobertas como tóxicas, né? Porque tem uma galera, bastante gente pesquisando lá e acompanhando, fazendo diagnóstico de campo. Bom, pessoal, e uma coisa extremamente importante, minha câmera vai ficar um pouco na frente aqui de vocês, mas assim, pega um animal aí, né? E o que as plantas tóxicas causam em um animal especificamente, tá? E antes da gente seguir, é importante falar, ó, gado ervado, então, não possui um sinal específico, porque às vezes a gente chega na propriedade, a pessoa fala assim, aquele animal está ervado, dá para perceber. O que significa estar ervado, né? Então, de forma geral, o animal está intoxicado por alguma planta. Porém, pessoal, diferentes plantas afetam diferentes sistemas orgânicos, tá? Então, tem plantas que afetam a pele, tem plantas que afetam o fígado, tem plantas que afetam o coração, o sistema nervoso. Então, é importante a gente ter essa noção que os sinais são inespecíficos, né? Ou são específicos para cada grupo de planta, né?
Não existe aquilo, ele está assim, ele está ervado, né? Ele está, às vezes isso é muito comum na intoxicação por braquiária, por causa da fotossensibilização, lesão de pele, aí o pessoal fala, está ervado, né? É um sinal específico da intoxicação por braquiária e não da intoxicação por outras plantas, por exemplo. Então, assim, a gente vai estudar ao longo da disciplina os grupos de plantas de acordo com os sistemas que elas acometem. Então, você tem lá um grupo de plantas que causam morte súbita, né, que é aquelas que afetam o coração de forma aguda. O grupo de plantas que causam fotossensibilização, as radiomiméticas, né? Então, aqui rapidinho, a morte súbita é morte aguda, né, normalmente aqui por intoxicação por monofluoracetato, que é um princípio que tem no grupo de plantas aí no Brasil. Fotossensibilização é associado a essas lesões de pele, fotoluz. Sensibilização vem de sensibilidade, os animais ficam mais sensíveis à luz. Radiomiméticas mimetizam, ou seja, copiam, imitam o efeito da radiação do animal. Um grupo de plantas bem importante, apresentado principalmente pela samambaia. Plantas nefrotóxicas, né, tóxicas para o hepatotóxicas, tóxicas para o fígado. Embora todo mundo ache que planta tóxica só é hepatotóxica. Se é planta tóxica, ela vai acometer o fígado. Eu lembro, tá, pessoal? É um grupo pequeno. Pequeno não, mas é um dos grupos de plantas que acometem o fígado. As que têm ação gastrointestinal, as hemolíticas, que está em alta, aí tem bastante pesquisa aí nessa linha, né? Caso lise das hemólises, quebra das hemácias, né? As que acometem o sistema nervoso e as plantas cianogênicas, que são aquelas que, durante, né, a mastigação, o processo de quebra dessa planta, liberam aí o cianeto, tá? Aí a gente tem plantas que causam distúrbios reprodutivos, né, como abortamento, malformação, né, nascimento de animais mais fracos, os pneumotóxicas e as que acometem pele e anexo, tá? Então essas são as classificações principais de plantas que a gente vai estudar, de acordo com o sistema que elas acometem. E aí, pessoal, eu sei que está um textão, mas assim, isso aqui está no artigo lá que vocês vão ler, e é bem importante que vocês leiam e tenham ciência disso. E eu gosto de usar isso na prática. Basicamente, se vocês entendem isso aqui, vocês vão saber como evitar as intoxicações e como controlar de certa forma, tá? Então, vai desde o manejo de passagem de animais, incluindo evitar passeio excessivo, que vai levar fome, né? Usar animais de espécies existentes a determinada planta, a determinada época. Então aqui tem o beabá aí, toda a forma de controle de intoxicação dessas plantas, que vai estar no artigo. Eu deixei aqui na forma de texto depois para ajudarem vocês a estudar também. Mas vamos seguir aqui para não enrolar tanto, tá? Bom, e para finalizar essa parte da importância, né, da importância das plantas aí, a gente classifica, né, que o impacto das plantas na produção animal, ele pode existir de duas formas. Ele pode existir de forma direta ou de forma indireta. O que seriam as perdas econômicas diretas? As perdas econômicas diretas são aquelas que afetam diretamente o animal, tá? Seja pela mortalidade, perda reprodutiva, perda de produtividade, né? Uma piora na conversão, uma redução do volume diário, redução do consumo, e assim vai, né? Então, mortalidade é quando a intoxicação leva a óbito, né? Causa a morte do animal. Por exemplo, aí do animal que morreu pela intoxicação por sucupira. Perdas reprodutivas podem ser representadas por malformação, por abortamento, por nascimento de animais fracos. Existe uma grande categoria de plantas que podem causar esse problema, tá? E um grupo que ainda eu acho que falta estudar bastante, que são algumas plantas que produzem fava, aqui na nossa região a gente tem bastante, né? Como a samané. Aqui o pessoal chama de favinha, faveira. Ainda tem muito estudo que precisa ser feito com esse grupo de plantas, principalmente no aspecto reprodutivo. Muitas dessas plantas
tem uma suspeita grande aí de causar abortamento, algumas a gente sabe que causa mesmo, mas tem muita coisa ainda para a gente descobrir, tá? As mortes neonatais, né? Então no Nordeste, extremamente importante. Por exemplo, 10% das mortes em caprinos são por plantas, né? Isso dados lá do Nordeste, né? Então tem muita planta que acomete esse meio reprodutivo. E por último, né, você tem aí as plantas que causam problemas relacionados à produtividade. Aqui você tem intoxicação por samambaia, né? Olha, o animal está caquético, né? Ele está... E aí, lógico, isso aí é uma coisa já evidente, esse animal provavelmente vai morrer, ele deve estar com um tumor de via digestiva, mas a gente tem muita planta que no dia a dia prejudica o desempenho dos animais, seja por coisas leves, né? Por exemplo, algumas intoxicações por braquiária, que vão ali lesionando aos poucos o fígado, faz com que baixe o consumo e assim por diante. Então, todos são exemplos de perdas que cometem diretamente com o animal, né, que vão causar redução de consumo, redução de ganho de peso, aumento de conversão alimentar. Um exemplo, ó, esse bezerrinho aí, que foi acometido por fotossensibilização, por braquiária, né, ele nitidamente vai ter um problema de desenvolvimento, tá? Algum pequeno atraso, ele pode se recuperar, mas algum pequeno atraso ele deve sofrer ao longo do tempo, né? Bom, essas foram as perdas diretas. Aí, quais seriam então as indiretas, pessoal? As indiretas são aqueles gastos que a gente vai ter que não necessariamente afetam o animal, aquelas que afetam o bozo do produtor. Exemplo, o controle das plantas na propriedade, herbicida, mão de obra, parquina, para passar o herbicida, o custo com reforma de pastagem, você tem aí custo com medicamentos, você tem todos esses gastos indiretos aí com a planta, tá? Bom, e aí, se a gente pegar e analisar aqui como que é a pecuária de Rondônia, né? Aqui é fazer mais uma brincadeira. Então, ainda não é assim, mas está chegando, tá? Tem melhorado bastante, não é a nossa realidade, pelo menos não na região onde a gente mora aqui em Colorado Oeste. Está quase assim. Diria que essa imagem até quase representa um pouco da nossa pecuária, tá? Mas ainda estamos longe, tá? Então, para ficar assim, 100% assim. Já tem bastante confinamento, mas ainda não é bem a nossa principal realidade. E aqui a gente brinca que Rondônia é assim, o negócio é mais rústico, mais bruto, né? A gente lida com coisas um pouquinho mais pesadas. Então, na verdade, a nossa realidade, pessoal, pelo menos das maioria das propriedades, e aí eu não estou falando das propriedades mais importantes, das maiores, mas aqui, nossa realidade, a gente sabe que ainda é de propriedades com bastante degradação de pastagem, com bastante planta invasora. Então, dentro desse contexto, né, a gente sabe que temos muito a melhorar. E a gente tem muita invasora aí, tóxica, ou seja, ainda tem índices de intoxicações bem altos. Bom, pessoal, esse artigo aqui, né, ele vai estar falando ali da importância, né, de forma geral, dessas intoxicações, da epidemiologia e do controle das plantas do Brasil. Recomendo muito que vocês leiam, já foi pedido, né, para essa aula vocês terem lido ele, mas é essencial que vocês leiam mesmo. Quem ainda não leu, pare tudo que está fazendo, vai lá no grupo do Zap, que o artigo está lá, leia, ou eu acho ele também na internet, ele está disponível lá em qualquer Google que vocês derem, da revista, ou no site da revista Pesquisa Veterinária Brasileira, pra vocês terem acesso, tá? Seguindo aqui, um minuto. Bom, e aí a gente tem o artigo, né, um dos principais pontos, para mim, ali uma das coisas mais importantes do trabalho, né, é o tópico que ele descreve os fatores que determinam a frequência das intoxicações. Como a gente estava falando, né, previamente, uma coisa extremamente importante, né, da gente considerar é isso. Às vezes você tem um animal
Você tem a planta na propriedade, mas você não tem intoxicação. Por que isso acontece, né? Então são vários fatores que podem estar acontecendo, né? Quais são os principais? Os principais são palatabilidade, ou seja, essa planta é tóxica? É, ou até bastante tóxica. Mas ela é saborosa, ela é palatável, ela é atrativa do ponto de vista de sabor ali para o animal? Não. Então, se não for, ele só vai comer quando tiver um outro fator que vai fazer ele comer, tá? Que a gente vai falar qual seria o fator daqui a pouco. Mas se ela for palatável, saborosa, agradável, com uma palitura mais grave, que vocês estão vendo na foto, os animais vão ingerir, tá? Então, por exemplo, a palicura que é muito atrativa, ela é muito palatável, dificilmente você vai ter ela na propriedade e não vai ter intoxicação. Se os animais tiverem acesso, é óbvio, né? Se ela tiver numa área cercada, aí não vai ter. Mas se eles tiverem acesso, eles vão comer, porque ela é muito palatável. Então esse é um dos principais fatores aí. E um exemplo clássico que a gente tem aqui é a palicura, né? Altamente palatável, popularmente chamado de cafezinho, né? Palatabilidade, cafezinho, certo? Vou até um gole aqui. Bom, um outro fator que é importante é o facilitador social. E o que seria esse facilitador social? É igual o amigo Marlon lá, né? Que levou o moleque apresentou o mundo das drogas, apresentou o mundo do álcool, das festas, tudo mais, da vida boa. E isso existe também no mundo animal, né? Então, por exemplo, se tem uma planta lá que é hipomeia, né, popularmente chamada de algodão bravo, canudo, né, assim por diante, ela é uma planta que os animais às vezes não ingerem, e às vezes um animal, por curiosidade ou fome, ingere, e os outros veem aquele animal ingerindo, vamos ingerir também, né? Ele leva os outros animais a acabarem ingerindo isso, né? Porque ela causa vício, né? Então, esses animais vão viciando e o outro vai vendo comer, chega e começa a comer também. E aí você tem os problemas relacionados a essa intoxicação, né, aí, tá? Vamos dar sequência aqui. Então, aqui, por exemplo, facilitador social, né? Um búfalo intoxicado por hipomé, apresentando quadros clínicos neurológicos, né? A gente vai estudar, pessoal, cada planta dessa a gente vai estudar no seu grupo lá para frente, tá? Então, não se preocupem por enquanto. Outro fator, né, um dos mais importantes, tá, pessoal, é a fome. Então, por exemplo, aqui em Rondônia, a gente tem a estação de seca, né, vamos colocar de abril para maio, né, até, né, outubro, né, setembro, ali para outubro, é uma estação bem forte ali de seca, onde o capim passa, né, plantado ali, a forragem, ela para de se desenvolver tão bem, as pessoas às vezes não tiram esse excedente de gado, cria uma sensação cria fome nos animais, porque vai faltando alimento, e eles vão buscando plantas diferentes, mesmo plantas que não sejam palatáveis. Então, se a planta não é palatável, mas tem fome, os animais têm fome, eles vão se forçar a ingerir aquilo. Uma coisa aqui, ó, eu tô aqui em casa, tá, tranquilo, né? Pô, eu tô com, vamos dizer que eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas olhei na geladeira, pô, só tem aquele biscoito de água e sal. Aquilo não é palatável, pelo menos eu não acho, né? E aí, beleza, eu não vou comer aquilo agora. Agora, daqui 2, 3 horas, se começar a me dar fome mesmo, e eu não tenho outra coisa para comer, eu vou comer aquilo, né? Então isso faz que os animais comam coisas aleatórias, e aumentando a chance de desintoxicação. Por isso que na seca, né, em vários estados, a ocorrência de intoxicação por plantas acaba aumentando, tá? As exceções que não precisam de fome são palatabilidade, por exemplo. Se a planta é palatável, não precisa ter fome, os animais vão ingerir, porque ela é palatável. Ou plantas que causam vício, como a hipomeia. Você não precisa de fome para que os animais vão consumir ela, né? Então, algumas fotos, por exemplo, aqui em Rondônia, né? Você vê aí, praticamente não tem capim nessa área, tá? Outro fator que facilita o ocorrência das intoxicações muitas vezes são as brotações, porque elas são um alimento mais atrativo para os animais.
E normalmente brotos apresentam elevada toxicidez, né, de várias plantas aí, é o que a gente tem observado, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho foto de broto de Venezuela, né, uma pibiácea que é muito atrativa e muito tóxica. Um broto de samambaia, que como um colega meu, professor foi lá de Cuiabá, fala que parece aqueles alfacezinhos americanos, então deve ser bem gostoso de comer esse trem, e é atrativo, né, de certa forma. Outro fator é a sede, né? Os animais às vezes quando estão com sede, eles param de comer, e quando eles acham água e bebem, depois eles voltam com o apetite depravado. Eles voltam comendo tudo que eles enxergam pela frente. Isso aumenta a chance da ocorrência das intoxicações. Tá? Outros fatores são o desconhecimento, ou seja, o animal não conhece que aquela planta é tóxica, e aí ele acaba ingerindo aí né, por desconhecer, né, aqueles animais que já estão naquele meio, que conhecem a planta, sabem que ela causa mal para eles evitam comer. Quando vem animal de fora, ele vai chegar ali, não conhece a planta, come, intoxica. Aí, como outro fator importante é o acesso, né? Então, por exemplo, sucupira, uma árvore ou grande, os animais vão subir e escalar na árvore para comer a folha. Mas quando essas árvores caem por ventanias, por exemplo, que são os casos naturais de intoxicação, eles acabam tendo acesso à folha, né, e ingerindo essa folha. Né? Então, acesso, tá? Árvores que produzem favas, né, que são tóxicos, que caem essas favas, esses frutos no chão, quando que os animais vão ter acesso? Exemplo, heterolómico, a orelha de macaco, a gente vai estudar lá para frente, as favas começam a cair ali depois de outubro. Então, só nesse período os animais têm acesso à planta. E aí vão ocorrer as intoxicações. Dose, tá? Então tem plantas que têm dose menor, como por exemplo panicúria, dose até meio grama por quilo, tá? Então bovina de 3 quilos comendo 150 gramas já pode se intoxicar. Tem plantas que têm a dose um pouco mais alta, então tem que comer muito para intoxicar, como por exemplo a sucupira, na dose de 10 gramas por quilo, tá? Então dose também vai, de novo, da água, né? Se eu tenho 500 ml aqui, e para intoxicar tem que tomar os 500 ml, se tiver só 50, ah, mas tem a planta lá, mas comeu só 50, então não vai ter problema nenhum. Período de ingestão, tem plantas que de forma aguda é difícil causar intoxicação, de forma aguda é rápida, né? Tomou um pouquinho ali, não vai ter nada. Porém, se comer todo dia por meses ou anos, você tem risco de intoxicação. Por exemplo, a samambaia ela pode causar intoxicação aguda se ingerida em alta dosagem por período de tempo, ou até crônica ali, se ingerida diariamente por bastante tempo. Isso é interessante comentar, tá? Porque, por exemplo, às vezes se suspeita doenças hemolíticas, né? Exemplo, braquiária rádicas, que é o bico de pato. Você colocou o animal na área um dia e tirou, né? Qual que é a chance de ter intoxicação? É muito baixa. A gente sabe que para intoxicar, no caso da braquiária rádicas, a gente vai estudar lá no módulo de doenças hemolíticas, né? A gente sabe que ele tem que ingerir pelo menos 3 dias seguidos, 100% da planta praticamente, para ter intoxicação. Então, o período de ingestão é importante para saber se ou não, se vai ou não intoxicar. Aí eu tenho, para finalizar, esse exercício para vocês. Façam, né, e me mandem um e-mail aí até semana que vem. Né? Então, quais são os fatores identificados no Brasil como desencadeadores ou facilitadores de intoxicações por plantas? Explique resumidamente cada um desses fatores, dando exemplo de plantas para cada fator. Vocês vão ler o artigo, assistir a aula, fazer isso para mim de forma simples, não quero muita encheção de linguiça, é pontual, e mandar no meu e-mail aí. Até a próxima semana. E é isso, pessoal. Eu agradeço novamente a participação de todos. Esse vídeo vai estar no YouTube no dia da aula e vai estar lançado já, tá? De novo, não deixem de ler o artigo, assistir a aula e muito obrigado. Até a próxima.